Gravou? Tá, deixa eu vou gravar agora. Oi, gente, tudo bem? Eu gravei ontem aquele vídeo do Book Haul. Não sei se já colocaram ou não, mas eu resolvi já hoje, né, logo no início do dia, que recém tá amanhecendo, porque hoje em dia, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, 7 horas da manhã, dia meio chuvoso, ainda tá escuro ali na rua. Então, gente, não atrapalhe a avó, que a avó até esqueceu o que estava falando, mas vamos seguir. Mas eu estava dizendo, recém eu gravei ontem o Book Haul, e agora de manhã cedo, como a gente vai sair, aproveitei para gravar bem rapidinho, deixar gravado. Eu nem sei se agora, enquanto vocês veem esse vídeo, já colocaram lá o vídeo do Book Haul, porque eu vou deixar os dois gravados para o meu filho ou meus ex-alunos que cuidam disso colocarem lá, tá? Então, assim, é só para lembrar que o Book Haul nós vamos sortear mais de um livro para mais de uma pessoa quando chegar a 600 inscritos. E o outro sorteio daquela coleçãozinha de 4 volumes do Heartstoppers, nós vamos sortear quando chegar a 500 inscritos. Acho que não vai demorar, porque a gente já está em 300 e poucos, né? Então, quando eu voltar da minha filha, daqui umas 2 semanas, provavelmente a gente já faça os sorteios do Heartstoppers, não sei se é assim que se diz, aqueles 4 volumes, e mais os sorteios lá do Book Haul, tá? Então vocês vão escolhendo lá os livros que gostariam. Só 2 minutinhos. Falou com a avó? Ah, tá. Então segue. É que o meu neto tá aqui, ele vem aqui pro meu lado, ele vai pra minha frente, ele me faz sinal, não sei o que ele quer. Gente, mas hoje vamos continuar, melhor dizendo, no pré-modernismo. Eu sei que o pré-modernismo não interessa para todos vocês, mas interessa para vários de vocês. E eu continuo também com a minha preocupação com os meus alunos, que eu sei que acompanham na expectativa de ter aulas de português, ou aulas de literatura, ou aulas de legislação, que por sinal estou devendo para vocês aulas de legislação, para aqueles que vão fazer concurso e vão fazer a prova da OAB. Mas vocês sabem, embora eu tenha toda a consideração por vocês, eu adoro dar aula, eu faço isso por lazer, por amor, de tanto que eu gosto de ser professora. Então não faço assim por profissão, para atingir 150 mil inscritos, eu faço para vocês. Desde o primeiro vídeo eu sempre disse, tanto faz se tem 1 inscrito ou se tem milhares de inscritos. Eu faço com a mesma paixão, com o mesmo amor, tá? Então, por isso, hoje vamos seguir com o pré-modernismo. Se eu disser alguma besteira, é porque tem meu filho aqui, tem ex-aluno aqui, tem meu neto aqui ao redor de mim, então eu fico, né, meio confusa. Então, gente, nós estamos vendo o pré-modernismo e a gente já falou várias vezes que o pré-modernismo se caracterizou sobretudo por uma rebeldia àquele texto que se preocupava só com a construção estética e não se preocupava com seu conteúdo. Os pré-modernistas, eles se notabilizaram por quererem fazer um texto que também tivesse uma certa denúncia ou um certo realismo. Parem, que vocês estão querendo fazer eu rir.
ou um certo realismo em relação ao que estava ao redor. Então lembrem de Lima Barreto com os Brusundangas, né? Que ele até ironizava aqueles escritores. Parem com a bobagem! Esses escritores certinhos, né? Sabe o que isso me fez lembrar? Um parênteses. Eu trabalhei 33 anos nas penitenciárias de alta segurança, né? Aqui do Rio Grande do Sul. E trabalhava no setor jurídico e volta e meia eu tinha que ouvir os apenados, tinha que ouvir os presos, ou por causa dos processos deles, ou por causa das brigas ou das mortes dentro das penitenciárias. Então eu tinha que acompanhar as oitivas deles na condição, né, ali de assessora jurídica, de advogada. E aí eu tava ali naquela coisa séria, né, ouvindo os apenados, e volta e meia algum colega meu muito assim espirituoso fazia alguma coisa que me dava vontade de rir numa situação tão séria como era aquela. Fecha parênteses. Continuamos com o pré-modernismo. Então, gente, o pré-modernismo, além do Lima Barreto, que a gente já viu, além do Euclides da Cunha, que a gente já viu, nós vamos ver hoje o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, a maioria das pessoas conhece pelas histórias infantis. Ele se notabilizou pelas histórias infantis. Quem nunca ouviu falar sobre a Emília, sobre a Narizinho, né? Sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, sobre a Dona Benta e etc. Só que também, como ele era pré-modernista, não podia fugir à regra, ele também escreveu textos para adultos, textos de denúncia muito importantes. Um dos livros que é literatura para adulto é esse aqui, Urupês, que por sinal eu tenho mais de um, eu não achei os outros. Esse aqui é da Princípios, que eu acho que a Princípios é um selo do quê? É um selo da Ciranda Cultural, a Princípios. Então, nesse livro aqui, Urupês, é uma coletânea de contos em que o Monteiro Lobato descreve, inclusive, assassinatos, crimes, né? E aqui neste livro, ele tem um conto que se chama Urupês, que não acaba dando nome ao livro, que é sobre a criação por ele, Monteiro Lobato, do Jeca Tatu. Quem era o Jeca Tatu? Segundo Monteiro Lobato, o Jeca Tatu veio a ser aquele que substituiu os índios idealizados por José de Alencar, os índios que eram bonitos por fora e por dentro, como o Peri, por exemplo, e veio a substituir. Agora não era mais o índio, era um caboclo. Só que agora era um caboclo considerado preguiçoso, considerado irresponsável e etc. Só que por que ele era assim? Porque pelas más condições que as pessoas viviam no meio rural. Então, o Monteiro Lobato, a denúncia dele, muito importante na condição de pré-modernista, foi justamente mostrar que toda aquela população que vivia na zona rural era esquecida. Os governos não providenciavam medidas que pudessem melhorar um pouco as condições de vida daquela população. E a figura do Jeca Tatu
veio a caracterizar muito bem o que era aquela população. Era a população pé descalço, parem com a bobagem. Era a população, eu tô falando sério, eu não quero bobagem aqui. Era a população pé descalços, era a população que vivia esquecida, sem condições nenhuma, inclusive de condições sanitárias nenhuma, né? Então, gente, vocês viram, né? Eu não vou querer que editem o vídeo, eu vou querer que saia assim mesmo, daí vocês viram. Eu tenho cara de boazinha, de calminha, mas eu me irrito com algumas coisas. E o meu neto tava aqui fazendo bobagem com os outros adultos para fazer eu rir quando eu tô falando um assunto tão sério como é esse. Porque para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer Enem, não pode esquecer da figura do Monteiro Lobato no pré-modernismo e a figura do Monteiro Lobato para adultos. A figura do Monteiro Lobato denunciando as dificuldades de quem vivia no meio rural. A figura do Monteiro Lobato personificando essas pessoas que viviam no meio rural através da figura do Jeca Tatu, tá? Então eu coloquei algumas observações aqui, só porque eu sei, porque já me disseram que alguns de vocês copiam toda essa sequência do quadro e que tem até um caderno. Eu fiquei muito contente. Não só o pessoal da literatura, quanto o pessoal de português, quanto o pessoal de legislação. Então, assim, gente, seguimos o pré-modernismo. Esse é o terceiro escritor que a gente examina do pré-modernismo. A gente já viu o Lima Barreto, a gente já viu o Euclides da Cunha, agora vamos ver o Monteiro Lobato. Então eu coloquei assim, no conjunto da obra, é tudo que a gente já falou. Destacaram-se os livros infantis, mas a sua produção literária para adultos também se revelou de muita importância. Então, em 1918, quando foi publicado Urupês, que eu mostrei aqui o livro para vocês, né, da Princípios, Lobato cria a figura do Jeca Tatu, o caipira atrasado e indolente, produto de uma sociedade cheia de problemas socioeconômicos e vazia de medidas governamentais que concedessem ao homem do campo condições de desenvolvimento. Esse parágrafo aqui, até parece que a gente está falando do Brasil de hoje, mais de 100 anos depois, em que o pessoal, a população da zona rural ainda continua cheia de problemas, ainda continua vazia de medidas governamentais mais fortes que incentivem a produção lá rural e que possibilitem melhores condições para essa população, né? Então, o que a gente tem que gravar por enquanto do Monteiro Lobato? Vai para lá que a avó tá gravando. O que a gente tem que gravar por enquanto do Monteiro Lobato? Eu digo por enquanto, porque nas próximas aulas a gente ainda vai continuar falando sobre ele. Que o Monteiro Lobato faz parte do pré-modernismo, que o Monteiro Lobato não escreveu literatura apenas infantil, que o Monteiro Lobato criou a figura do Jeca Tatu como forma de denunciar as más condições de vida da população rural, né? Muito importante isso. Então, a gente viu que o Lima Barreto denunciava os desmandos políticos, como ele fez em Triste Fim de Policarpo Quaresma, denunciava aquela literatura elitista e que queria apenas textos
rebuscados, como ele fez em Brusundangas. O Euclides da Cunha denunciou aquela guerra covarde e desequilibrada, nem sei que termos usar, que foi a Guerra dos Canudos, né, que as tropas militares dizimaram os sertanejos, liderados por Antônio Conselheiro, e o Monteiro Lobato, por sua vez, faz essa denúncia das más condições da população rural, tá? Então, por isso por hoje é isso, por isso é hoje. Por hoje é isso. E não esqueçam, tem 2 sorteios correndo. O sorteio da coleção Heartstoppers, os 4 volumes vão ir para uma única pessoa, que eu vou sortear quando nós chegarmos em 500 inscritos. Espero que quando eu volte da minha filha daqui a 2 semanas, eu não sei quando é que eles vão postar, de repente quando postarem eu já tô voltando ou já falta só uma semana. Mas quando eu voltar, se a gente já tiver nos 500 inscritos, eu já sorteio a coleção. E se nós já tivermos nos 600 inscritos, eu vou começar a sortear aqueles livros do Book Haul. Então a gente está em 300 e pouco, mais ou menos, eu não olhei hoje, em 300 e poucos, alguma coisa assim. Quando eu voltar da minha filha, que eu vou passar uns 10 dias lá, umas 2 semanas, a gente faz os 2 sorteios, porque eu tenho certeza que, embora a gente esteja em 300 e poucos, vocês vão compartilhar, vocês vão mostrar para os amigos. Quem já ganhou os livros, né? O Misagreg já ganhou 2 vezes no sorteio. A Lisandra de Gravataí também já ganhou. A Verônica de São Paulo capital também já ganhou. Agora me fugiu o nome, o Tiago Ketlin, se não me engano, lá do Rio Grande do Norte, de Santa Cruz, também já ganhou. A Pan também já ganhou. E eu tô até perdendo as contas agora de quem. Eu só me lembro que Poções tá sempre ganhando, né? E o Levi, como eu disse ontem para vocês no Book Haul que eu gravei, o Levi até agora não se apresentou para mandar o endereço dele. Eu não sei se ele não olha mais o canal, porque o interesse dele era aulas de informática, como ele deixou ali. Ele até elogiou o nosso canal, disse que gostava das minhas aulas, mas ele queria era aulas de informática. Então eu não sei se ele não acompanha mais o canal, né? Mas se alguém conhecer ele, se alguém foi que fez propaganda para ele do canal, que avisem ele que ele pode escolher um livro do Book Haul anterior para que eu envie para ele, caso ele tenha interesse, tá bom? Porque é o único que falta eu enviar de todos que foram sorteados, tá? Então, quando eu retornar da minha filha, se Deus quiser, já estaremos com 500 inscritos para o sorteio da coleção e 600 inscritos para o sorteio do Book Haul, tá? Então, por hoje é isso. E obrigada por vocês acompanharem o canal e fazerem propaganda e curtirem e compartilharem, tá bom? Até o próximo vídeo.